Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela vida do reverendo Luiz, pela gentileza e pelo carinho para com a nossa igreja em estar aqui conosco. E a nossa oração, Deus, é que, como o Senhor tem feito na igreja que o Senhor concedeu a ele pastorear, o Senhor faça aqui entre nós, dê a ele graça e capacidade para proclamar a tua palavra, de forma que nós sejamos ensinados pelo Senhor e possamos crescer de acordo com o ensino da tua palavra, para louvor do teu nome, Pai. Sim, Deus. Amém. Amém. Irmão, Amém. fique à vontade, tá? Boa noite, queridos. Que a maravilhosa graça e a doce paz de Jesus estejam sobre todos vocês. É uma alegria poder estar com vocês. Agradeço pelo honroso convite que me foi feito. Satisfação estar com vocês. Agora o pastor Roberto Mariotto disse, espera que essa seja a primeira de muitas outras. Se quiser me chamar no verão, aí no janeiro, fevereiro, eu venho com a turma de novo, viu? Porque eu falei em casa, né, que eu viria pregar em Santos, eles acharam que já era férias, né, e quis vir toda a turma. E trouxeram coisas para brincar na areia, tudo, mas eu acho que não vai dar certo. Então, quando não tiver chuva, pode me convidar que a gente volta. Mas, queridos, muito obrigado por esse honroso convite, bom conhecer o pastor Roberto Mariotto, bom conhecer o Caio agora pessoalmente, só conhecia pelo Facebook, e conhecer os irmãos, conhecer o pastor Paulo, conhecer a Ana Luísa, e eu venho com a minha família, falando em Ana Luísa, é o nome da minha filha mais velha, a minha esposa Cristiane, o Pedro que já dormiu, e a Beatriz que eu não sei se dormiu. Já dormiu também? Então, se vocês ouvirem um ronco, é das minhas crianças. Vamos, queridos, abrir nossas Bíblias no Evangelho do nosso Senhor Jesus, conforme Mateus. Evangelho conforme Mateus, capítulo 28. Mateus 28. Ao saber do tema comissionados, o primeiro texto que me veio à mente foi esse texto, que é o texto da grande comissão, Mateus 28, a partir do verso de número 18. Mateus 28, a partir do versículo 18, a grande comissão. Mateus 28, finalzinho de Mateus. Se você abrir em Marcos, você vai encontrar esse texto. Se você abrir em Marcos 1, é só olhar à esquerda que você vai encontrar Mateus 28. Mateus 28, 18 a 20 é o texto que eu pretendo expor nesta noite com a graça de Deus e para a glória dele. Mateus 28, 18 a 20. Diz-nos assim a santa palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Até aqui, palavra do Senhor para a nossa vida. Como o pastor Roberto acabou de orar, que o Senhor fale ao nosso coração através da sua preciosa palavra. Amém. Queridos, falar sobre o tema comissionados, de fato é um tema oportuno. Eu sei que os irmãos têm estudado sobre as doutrinas da graça. E isso tem sido um fenômeno, pelo menos ao que me parece, em nosso país, em todo o nosso país. Esses dias não, já há algum tempo, quando o reverendo Hernandes esteve lá em Jundiaí, eu tive oportunidade de estar um tempo com ele, buscando ele na casa dele, e na conversa no carro eu disse: pastor, as pessoas têm chegado à igreja dizendo assim, eu quero conhecer mais das doutrinas da graça. Em geral eu pergunto: por que você veio a esta igreja? Eu estava ouvindo mensagens do reverendo Hernandes e eu me interessei por pregação expositiva, pelas doutrinas da graça. Ele disse assim para mim, reverendo Hernandes: meu irmão, isso tem sido um fenômeno nacional. Em todos os lugares que eu vou, em todos os estados, cidades que eu vou, eu tenho ouvido sobre isso. Pessoas em busca de conhecer mais sobre as doutrinas da graça. Mas sabe, queridos, o que eu tenho visto é o que o reverendo Roberto comentou ainda há pouco. Estuda-se, por exemplo, sobre a soteriologia, ou a doutrina da salvação. Aprende-se que a salvação é pela graça, e cantamos isso ainda há pouco. Aprendemos que fomos alcançados pela graça do Senhor, isso é maravilhoso. Aprendemos, queridos, sobre o fato de que devemos viver para a glória do Senhor. E começamos a estudar, por exemplo, catecismos, começamos a estudar confissão de fé. Por exemplo, a nossa confissão de fé de Westminster, o catecismo maior, o breve catecismo. Isso vai animando muitas pessoas
Mas eu percebo, queridos, que tristemente, alguns conseguem entender a graça de Deus na salvação, alguns conseguem entender que fomos criados, chamados e salvos para a glória do Senhor, mas e agora? E no dia a dia? Como viver isso? Como viver baseados no fato de que tudo é pela graça e que agora eu devo viver para a glória do Senhor? Muitos têm patinado neste ponto. Nós chegamos ainda há pouco ao hotel e ao entrar no elevador, a pergunta foi, qual é o andar? Eu me lembrei daquela história do sujeito que entra no prédio, entra no elevador, e alguém pergunta qual é o andar? Ele diz, qualquer um. Eu já errei o prédio mesmo, qualquer andar serve. E sabe, queridos, muitos estão assim na vida cristã. Eles aprendem sobre as doutrinas da graça, mas falta para muitos entender, e agora? Como viver agora? E se você não entender o porquê que você foi chamado, salvo, e como viver para a glória de Deus, você é como aquela pessoa que tanto vai fazer o andar e vai errar porque não vai saber, vai estar no prédio errado. Queridos, falar sobre esse tema comissionados é extremamente importante, porque é o chamado de Jesus para nós, para a igreja dele, é como nós devemos viver com a motivação certa, o propósito certo, para que possamos colocar em prática o que temos aprendido sobre as doutrinas da graça, como eu sei que os irmãos têm aprendido aqui nesta igreja, graças a Deus. Este texto é um texto bastante conhecido, é o texto da grande comissão. Nós encontramos o relato desse texto em todos os evangelhos. Eu escolhi aqui o de Mateus, porque é um que eu já tenho estudado um pouco mais esse texto, mas nós lemos, por exemplo, também lá Marcos dizendo, ide, pregai o evangelho. Nós, queridos, temos aqui palavras do nosso Senhor Jesus, pouco antes dele ser assunto aos céus. Nosso Senhor Jesus que, depois de cumprir com a sua obra, depois de entregar o seu corpo naquela cruz e ressuscitar dentre os mortos, depois de morrer e ressuscitar dentre os mortos, ele se encontra com os seus discípulos. Como diz o verso de número 16, seguiram os 11 discípulos para Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E Jesus então se aproxima deles e fala estas palavras tão conhecidas. Queridos, hoje nós vamos aprender em resumo que nós somos comissionados por aquele que tem todo o poder. Nós somos comissionados para a missão que é dele, para sermos instrumentos nas mãos dele, para fazermos discípulos, para sermos instrumentos nas mãos dele, para fazermos pessoas mais parecidas com ele. Este é o resumo da mensagem de hoje. O Senhor, aquele que tem todo o poder, nos comissiona para a obra que é dele. E esta é a boa notícia, a obra é dele, para que, usados por ele, façamos pessoas parecidas com ele, discípulos de todas as nações, através do ensino, do batismo, através da vida na igreja dele. Esta é a mensagem, esse é o resumo da mensagem desta noite. Irmãos queridos, o pastor americano John MacArthur, ele diz que a única razão de Deus deixar a igreja na terra é para que ela cumpra a missão de anunciar o reino de Deus. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Por que Deus ainda me deixa aqui? Se eu já entendi o Evangelho, se eu já pertenço ao Senhor, Paulo diz que partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Aqui nós estamos num mundo quebrado, é esse um mundo caído, onde nós passamos por dores, sofrimentos, dissabores, frustrações, alguns perseguições, enfrentamos doenças, está aí ainda a pandemia, né? Quantos adoeceram, enfrentamos perda de entes queridos, certamente você deve ter perdido alguém próximo a você, um amigo, um familiar, neste tempo de pandemia. Então a pergunta que fica é por que é que Deus ainda nos permite ficar neste mundo? Se partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor, a resposta é porque Ele tem tarefa para nós. E não é qualquer tarefa, não é para fazermos fãs de Jesus Cristo, não, para seguidores de Jesus, discípulos de Jesus. Existem grupos que reagem de forma diferente em relação a missões. Por exemplo, aqueles que ficam desanimados em relação a missões. Eu me lembro que quando adolescente, sempre que havia programação missionária e evangelística, eu ficava desanimado porque iam pregadores, preletores, diziam assim, quantas almas você já levou para Cristo? Eu não tinha levado nenhuma alma, e eu tinha dúvida se a minha alma já era de Jesus. Eles diziam, quanto você tem feito? E a sua paixão pelas almas? E eu saía bastante frustrado, porque eu olhava para mim mesmo, meus irmãos, e via que eu não tinha condições nenhuma de levar ninguém para Cristo.
Depois eu vou entender que, de fato, ninguém tem esse poder. É o Espírito Santo que converte. Então, uma pregação que leva a pessoa, que coloca uma carga na pessoa de algo que ela não pode fazer, não é algo que vai animar e encorajar, é algo que vai desanimar. Eu me lembro, por exemplo, numa determinada programação de missões, que o pregador expunha Mateus 24, e se você voltar algumas páginas aí na sua Bíblia, em Mateus 24, se você olhar, por exemplo, o versículo de número 14, diz assim, Mateus 24, versículo de número 14, vai dizer assim, não sei qual é a versão que você tem, a minha revista atualizada, diz, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. E o pregador dizia as seguintes palavras: pare de retardar a vinda de Cristo. Enquanto o evangelho do reino não for pregado em todo o mundo, para testemunho a todas as nações, não virá o fim. Porque o texto está dizendo que o evangelho será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. E o pregador dizia, se você não tem pregado o evangelho, você está retardando a vinda de Jesus. Eu ficava imaginando Jesus no céu, Jesus esperando, olhando, quando é que esse pessoal vai terminar de pregar o evangelho no reino para eu poder ir? E o pai dizendo, espera mais um pouco, olha, ainda falta bastante gente. E eu me sentindo extremamente responsabilizado. Puxa vida, Jesus não está vindo por minha culpa, inclusive, né? Queridos, essa é uma grande bobagem. Jesus aqui, em Mateus 24, neste texto aqui que fala sobre o princípio das dores, ele não está dizendo que quando o evangelho for pregado a todo mundo, em todo mundo, então virá o fim. Jesus está dizendo que o evangelho será pregado em todo mundo, e então virá o fim. Não é o se. Aqui, meus irmãos, é uma palavra profética, não é um condicional. Jesus está dizendo que isso vai acontecer. Quer você participe disso ou não, isso vai acontecer. Isso, meus irmãos, muda tudo. Quando eu entendo que a missão não depende de mim, tem até aquela música da Rede Globo, né? Depende de nós. Não depende de mim. Depende do Senhor e a obra é certa. Vejam, queridos, Jesus começa dizendo aqui no verso de número 18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Irmãos queridos, qual é o fundamento da missão? Eu vou usar aqui a divisão que o Dr. Heber Jr. faz. Ele faz a seguinte divisão desse texto: fundamento da missão, cerne da missão. Depois eu não vou seguir mais, mas ele fala o modo da missão e a esperança da missão. Fundamento, cerne, modo e esperança da missão. Vou seguir os dois primeiros. Qual é o fundamento da missão? O fundamento da missão está aqui nesse versículo de número 19. De número 18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Esta, meus irmãos, é a base da missão. A base da missão não é que somos pessoas boas, que se nos esforçarmos a coisa vai dar certa, e se trabalharmos bastante e formos corajosos a coisa vai acontecer, não é nada disso. A base da missão é que Jesus tem toda a autoridade. Irmãos queridos, Michael Horton, num livro que o título é A Grande Comissão, ele diz, derivado da linguagem dos campos de batalha, o termo evangelho significa boa notícia de vitória militar. Isto, o evangelho, é a boa notícia de uma vitória militar. Quem é o vencedor? Não sou eu, não é você, não foram os apóstolos. Jesus Cristo é o vencedor. É aquele, queridos, que venceu a morte, é aquele que morreu para que nós possamos ter o perdão dos pecados, é aquele que derramou o seu precioso sangue, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é aquele que obedeceu toda a lei de Deus, é aquele, queridos, que nos justifica, ele é o vencedor. Esses dias alguém colocou assim, alguém que era pastor e não é mais pastor, e ele escreveu assim, a nossa mente é o nosso castelo forte. Agora ele é psicanalista e ele está enveredado nessa linha, né? E ele diz, a sua mente é o seu castelo forte. Não, queridos, não é a nossa mente que é o nosso castelo forte. Como nós cantamos ainda há pouco, o nosso castelo forte é o nosso Senhor Deus, é o nosso Senhor Jesus, é aquele que diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Irmãos queridos, a grande comissão começa não com um imperativo.
Jesus não começa dizendo faça isso, faça aquilo. Jesus começa dizendo toda autoridade me foi dada. Toda autoridade. Isso, queridos, é um plano, e não é um plano estratégico, mas é um anúncio de que Cristo venceu o pecado e a morte. E a nossa motivação para o cumprimento da grande comissão tem a ver com o plano da redenção. Jesus Cristo, a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição. A missão não tem tanto a ver com o que eu faço, e sim com o que Cristo fez e com o que Ele faz. Este, queridos, é o fundamento da missão. Não depende de mim, não depende de você, não depende da igreja, depende daquele que é o Senhor da igreja, o Senhor dos senhores, aquele que João diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aquele que João diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Aquele que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que é a própria imagem de Deus. É aquele, queridos, que tem todo o poder, toda a autoridade me foi dada. Um comentarista bíblico conhecido chamado William Hendrickson, comentando este versículo, ele diz que toda autoridade significa aqui que Jesus está reivindicando todo o poder e todo o direito de exercê-lo. Jesus está reivindicando todo o poder e todo o direito de exercê-lo. O que significa, irmãos, então, que a missão é certa e a vitória está garantida, mais uma vez, não porque somos bons, não porque a igreja é perfeita, mas porque o Senhor da igreja é bom, é perfeito e Ele tem todo o poder. Este, queridos, é o fundamento da missão. Anime-se, não depende de você, mas porque depende dEle, você pode se animar para ser um instrumento nas mãos dEle, para que Ele, que é o Senhor dos senhores, possa resgatar tantos ainda que estão em trevas e que podem ser, que serão salvos através da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Jesus, queridos, é quem cumpriu a missão. Então, mais uma vez, a missão não tem a ver com o que eu faço por Deus, mas o que Deus fez por mim. A missão de Jesus foi cumprida. Se você olhar versículos antes, você vai ver que Jesus ressuscitou. Aqui nós temos a descrição, a narrativa da ressurreição de Jesus. Jesus venceu a morte e com isso Ele capacita a igreja. Ele nos dá toda a condição que nós precisamos para cumprirmos a missão que é dEle. Isso é maravilhoso, irmãos. A missão é do Senhor e Ele, com a sua ressurreição, com a sua vida, com a sua morte e com a sua ressurreição, Ele capacita a sua igreja para cumprir a missão que é dele. Jesus é o cumpridor da missão. Toda autoridade me foi dada no céu e da terra. E agora o que Jesus diz? A autoridade toda é dele. Agora ele diz assim: pregue, proclame, testemunhe. Esse, queridos, é o nosso papel. O nosso papel não é converter pessoas. O nosso papel não é transformarmos as pessoas pela nossa argumentação, pela nossa retórica, mas é levar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, como escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos. O fazer discípulo, então, tem a ver com o anúncio. Jesus diz aqui no verso de número 18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Se você reconhece isso, você precisa se animar através do nosso Senhor e no poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, este é o fundamento da missão. E qual é o cerne da missão? O fundamento nós sabemos, é Jesus, é a sua obra, é o seu poder, é o que Ele fez e o que Ele faz e o que Ele continuará fazendo. Mas qual é o cerne da missão? Olhe comigo, verso de número 19. Diz ele: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. A Nova Versão Transformadora, que é uma versão que eu gosto muito e eu uso bastante, traduz da seguinte forma: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Cristo tem toda a autoridade. Agora ele diz: vão e façam discípulos de todas as nações. Eis aqui, queridos, o cerne da missão. Eu me lembro de ouvir, isso nos anos 90 era muito, muito comum, pessoas que iam falar desse texto diziam assim: olha, o id aqui na verdade não é id. Você precisa levar em conta aqui que os verbos estão no gerúndio, e a pessoa falava do particípio, eu não vou entrar nesses detalhes aqui, de gerúndio, de particípio, e diziam assim: então é indo. Quase que dizendo, não é uma ordem de Jesus, é simplesmente viva a sua vida, e conforme você vai vivendo, você vai anunciando. Só que isso, meus irmãos, pode levar pessoas a entenderem que Jesus não está dando uma ordem. E todo bom comentarista bíblico, ele diz que
Este ide aqui de Jesus, ou esse indo, ou esse vão, tem força de ordem. Então, meus irmãos, Jesus está dando uma ordem. Que ordem é essa? A ordem é clara. Olhe comigo o verso 19. Fazei discípulos de todas as nações. Esta é a ordem. Ampla em seu efeito todas as nações e profunda em sua intenção. Fazei discípulos. A declaração da missão é feita simultaneamente em um sentido de alegria e de urgente seriedade. Vão e façam discípulos. Queridos irmãos, qual é o cerne da missão? Qual é Nós somos comissionados a fazer o quê? Discípulos de todas as nações. Não que nós possamos transformar pessoas em discípulos de Jesus, mas nós podemos ser instrumentos nas mãos do Senhor. Ele é que faz discípulos. É Ele quem transforma corações, é Ele quem molda as vidas, é Ele que conduz vidas a viverem uma vida para a glória dEle. A declaração missionária de Cristo é urgente e universal. Vão e façam discípulos e de todas as nações. Irmãos queridos, precisamos lembrar que o chamado de Deus, desde o Antigo Testamento, é para todas as nações. Conquanto Ele tenha escolhido um povo no Antigo Testamento, quando você lê, por exemplo, o Salmo 96, você já lê que Deus tinha propósito com todas as nações. Porque Ele diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor e bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Nós precisamos anunciar, e assim era no Antigo Testamento, anunciar a todas as nações. A versão de Marcos da Grande Comissão diz assim, lá em Marcos 16, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, queridos, é isto, é ir por todo o mundo, é pregar o evangelho através da nossa vida. Então eu preciso sair de Santos, eu preciso sair de onde eu estou para pregar o evangelho? Alguns vão fazer isso, mas outros vão anunciar o evangelho justamente onde estão. Vão anunciar o evangelho a começar dentro de casa. Eu me lembro ao ler uma série sobre educação de filhos, um dos artigos do Paul Tripp dizia assim: o texto número 1 de educação de filhos. Este era o tema do artigo. O tema do artigo. E eu fiquei curioso. Que texto será que o Paul Tripp usou? Ele considera que é o texto número 1 de educação de filhos. Eu pensei, por exemplo, ele deve estar se referindo ao Deuteronômio 6. Ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus. Ame o Senhor sobre todas as coisas, inculque essas palavras aos seus filhos. Não era Deuteronômio 6, não. Pensei, deve ser então Efésios 6, que fala sobre pais educarem seus filhos na disciplina e correção do Senhor. Não era. Sabe que texto era que ele se referia? Mateus 28. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, fazei discípulos. Queridos, sim, esta é a nós fomos comissionados para pregar o evangelho a começar dentro de casa. Já parou para pensar nisso? Nossos familiares precisam ouvir sobre isso, nossos filhos, nossas crianças precisam ouvir, precisam ser feitas discípulos, se tornarem discípulos. Aliás, esse deve ser o maior esforço dos pais, que seus filhos se tornem discípulos do Senhor Jesus. Então, queridos, o cerne da missão é fazermos discípulos. A dinâmica da missão, podemos falar aqui que a dinâmica da missão é este ir, é este indo pregar o Evangelho, né? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Como eu disse, esse termo tem força imperativa, portanto, deve ser visto como uma ordem a ser cumprida. Significa que se você não tem pregado, se você não tem sido uma testemunha do Senhor Jesus, e você pertence a Ele, você está pecando, você está sendo omisso. Qual é a postura na missão? O Michael Horton, ainda no livro A Grande Comissão, ele diz: um só evangelho e muitas culturas. A ordem para levar o evangelho a todas as nações requer sensibilidade aos diversos contextos culturais. É fazer missões, começando onde nós estamos, na nossa casa, e promovendo missões, e falando e espalhando essa notícia em todo o mundo.
Quantos povos não alcançados? Mas sabe, queridos, não apenas existem muitos povos não alcançados, muitas etnias no nosso próprio país, mas existem pessoas não alcançadas, que trabalham conosco, que estudam conosco, quem sabe até que moram debaixo do mesmo teto que nós moramos. Nós precisamos pregar o Evangelho. O alvo da missão é fazer discípulos. E nós não somos mestres que fazem discípulos. Nós somos discípulos do nosso Senhor Jesus, que podem ser instrumentos nas mãos dele para fazer mais discípulos. Isso demanda tempo. Isso demanda relacionamentos. Como é que você vai ser um instrumento nas mãos do Senhor para fazer discípulos se você não se relaciona? Aliás, há um grande erro, muitos caem no erro de dizer assim, bom, agora eu pertenço a Cristo, e agora eu vou viver uma vida monástica, eu vou me separar do mundo, daquilo que é pecaminoso. Lutero, por exemplo, teve durante um tempo essa ideia, né, de se separar. Aliás, Lutero se autoflagelava, ele tentava alcançar a salvação pelos seus méritos, até que ele entendeu, ele olhou lá para Romanos e ele ouviu, ele leu as doces palavras do apóstolo Paulo, que Paulo repetia de Abacuque, que o justo viverá pela fé. E Lutero pôde entender que é pela fé em Cristo Jesus, não é a fé nele mesmo. Mas Lutero, ele fazia jejuns de sono, de comida, de prazeres, e ele se afastava também. Isso é um erro. Irmãos queridos, nós não fomos chamados para ficarmos afastados numa vida monástica, numa vida solitária. Nós somos chamados para, sendo sal da terra e luz do mundo, fazermos diferença no meio daqueles que convivem conosco. E a pergunta é, você tem feito diferença? Você tem sido um instrumento nas mãos do Senhor? A boa notícia é que a autoridade é dele. Por isso você pode ser um instrumento nas mãos daquele que tem toda a autoridade. Lá em Colossenses 1, 27 a 29, Paulo fala sobre esta incumbência de ser um instrumento nas mãos do Senhor para levar pessoas a serem mais parecidas com Cristo. Ele diz, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Paulo entendia que ele era um instrumento nas mãos do Senhor e ele se esforçava para fazer tudo o que estava ao seu alcance, para ser um instrumento nas mãos do Senhor, para levar pessoas a serem mais parecidas com Cristo. Você tem sido um instrumento nas mãos do Senhor? Quanta gente precisando ser mais parecida com Cristo, inclusive nós. Se você quer ser um instrumento nas mãos do Senhor, você também precisa buscar ser mais parecido com Cristo e levar pessoas a serem mais parecidas com Jesus. Então, queridos, o cerne da missão é fazer discípulos. Parece difícil, não é? Bem, há uma má notícia. A má notícia é que isso é impossível para nós. Essa é a má notícia. Mas a boa notícia, nós já vimos, toda a autoridade foi dada a Jesus. E nós podemos ser instrumentos nas mãos dele. E ele quer usar a nossa vida, a obra dele. Somos instrumentos nas mãos dele, somos arautos dele. Você sabe qual é a figura do arauto? Você já deve ter visto, por exemplo, em desenhos, em filmes, quando chega aquela pessoa que vai até uma cidade em nome de um rei, em nome de um príncipe, em nome de uma autoridade, e ela chega na cidade, ela abre o rolo assim, ela diz assim, em nome do rei fulano de tal, declaro isso. Isso é um arauto. É alguém que anuncia. Nós, queridos, não fomos chamados para converter, nós não fomos chamados para transformar alguma coisa, nós fomos chamados para anunciar aquele que tem poder para converter, para transformar, nós somos chamados para sermos suas testemunhas. Então este é o cerne da missão, a obra é dele, somos instrumentos, é ele que nos garante a vitória da missão. Queridos, nós vimos qual é o fundamento da missão. A autoridade é de Jesus, ele tem todo o poder. Nós vimos qual é o cerne da missão, fazermos discípulos de todas as nações. A pergunta é, como é que nós fazemos discípulos? Como Deus faz através de nós discípulos de todas as nações? Na continuação do texto nós temos a resposta, verso 19, a parte B, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Queridos, este é o modo da missão e é a forma como nós
fazemos discípulos. Diz Jesus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando todas as coisas. Talvez você pergunte, por que é que batizando faz parte desta obra de fazer discípulos? Para que você entenda o motivo do batizando, você precisa lembrar que o batismo é uma substituição da circuncisão. Lembram como era no Antigo Testamento? Deus faz um pacto, uma aliança com Abraão. Se você ler, por exemplo, lá em Gênesis 15, é bem interessante o texto que Deus faz esse pacto com Abraão. Deus manda pegar animais, e daqueles animais, Deus parte aqueles animais ao meio, e era essa a forma de ser feita uma aliança, um acordo, um pacto. E aqueles animais são partidos ao meio. E então ficam aquelas duas bandas. E Deus diz assim, passar por entre os animais. Mas é interessante que esse pacto é unilateral, porque quem passa entre os animais, entre as partes, não foi Abraão, foi o próprio Deus, através daquela tocha. E Deus, em outras palavras, está dizendo o seguinte, que ao passar entre aquelas duas partes dos animais mortos, quem quebrasse o mandamento, quem quebrasse o pacto, a aliança, aconteceria a mesma coisa que aconteceu com aqueles animais, teria o seu sangue derramado. Então Deus está dizendo o seguinte para Abraão, se eu quebrar a minha parte da aliança, o meu sangue será derramado. Se você quebrar essa parte da aliança, o meu sangue será derramado. E foi isso que aconteceu, queridos. Anos depois, Jesus Cristo, em nosso lugar, nós que quebramos a aliança, Jesus morre em nosso lugar. É Deus mesmo vertendo o seu sangue em nosso lugar. Queridos, Deus diz a Abraão que ele deveria crer, deveria ter fé, e fosse justificado. E Abraão creu e foi justificado pela fé. E Deus disse, creia e seja circuncidado. A circuncisão era a marca da pessoa que fazia parte do povo da aliança. Abraão precisou ser circuncidado, os seus servos, os seus filhos, a sua descendência. E o que é o batismo? O batismo é a substituição da circuncisão. Significa que aqueles que creem, a palavra é pregada e nós é que devemos proclamar a palavra. Aqueles que creem são justificados pela fé e agora eles precisam receber a marca de que fazem parte do povo da aliança. Que marca é essa? É a marca que através da água a pessoa é batizada. Irmãos queridos, o batismo é a marca de que a pessoa faz parte do povo da aliança. Às vezes nos foge o significado, por exemplo, dos sacramentos. Nos é ensinado, por exemplo, através dos catecismos, que os sacramentos são meios de graça. Você sabe o que é um meio de graça? São formas que Deus usa para nos abençoar, para fortalecer a nossa fé, para nos santificar. O batismo é um meio de graça. A ceia do Senhor, a Santa Ceia é um meio de graça. A pregação da palavra é um meio de graça. A comunhão entre irmãos, isso tudo é meio de graça. É forma como Deus nos abençoa. Eu entendo, queridos, aqui nesse texto, que quando Jesus diz batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é Jesus dizendo que para o discipulado é necessário que a pessoa faça parte do povo da aliança. E fazendo parte da igreja, frequentando a igreja, ela vai ser abençoada através da comunhão dos irmãos, através da pregação da palavra, através da participação da ceia do Senhor. Ela vai ser fortalecida por Deus. Tem crescido, irmãos, tristemente o número de pessoas são chamados de desigrejados, eles mesmos não gostam dessa nomenclatura, mas é isso, é gente que diz assim, eu não preciso da igreja para servir a Deus. Bom, então por que Jesus instituiu a igreja? E por que Jesus está dizendo aqui, vão, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a igreja é necessária. Ah, mas a igreja é constituída por pessoas falhas, é verdade. Essa igreja deve ser assim, a igreja lá de Jundiaí, talvez até mais ainda. Nós somos pessoas falhas, pessoas pecadoras, pessoas fracas, mas a igreja ainda assim é o corpo de Cristo e é abençoadora para as nossas vidas. Então, queridos, devemos fazer discípulos, trazendo as pessoas para a igreja, para fazerem parte do povo de Deus e aqui serem abençoadas através do cuidado, do amor, da pregação, do ensino.
Aliás, esse é o segundo ponto dentro desse fazer discípulos. Observe ainda no texto, verso de número 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Irmãos, fazemos discípulos, trazendo as pessoas para o meio do povo de Deus, e quem dá essa marca é o próprio Deus, no sentido de que o batismo não é tanto a fé que a pessoa está expressando em Deus, mais do que isso, é a fidelidade de Deus para a vida da pessoa, agindo com graça na vida da pessoa. O batismo não é um ato de baixo para cima, na verdade é um ato de cima para baixo, é Deus separando pessoas do mundo, para que não vivam mais conforme vivem as demais, separando para Ele, para a glória dEle, como povo dEle. E vocês devem lembrar as palavras de Pedro: vocês são nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Sim, queridos, isso é discípulo. Um discípulo é alguém que pertence ao Senhor. E então ele é trazido para o meio do povo de Deus, passa a fazer parte do povo da aliança. E o que ele deve receber? Verso de número 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Irmãos queridos, para o discipulado é necessário que a pessoa aprenda, que a pessoa seja ensinada sobre toda a vontade de Deus. E vejam, por isso que é importante a igreja, é onde nós somos submetidos ao ensino da palavra. E se não vamos aprender toda a vontade de Deus, nós vamos aprender a base, nós vamos aprender o Evangelho, nós vamos aprender, queridos, qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Para o discipulado é fundamental o ensino da palavra. Se não há ensino da palavra, não há discipulado. Uma igreja verdadeiramente bíblica, aliás, essa é uma das marcas da verdadeira igreja, é o ensino correto, fiel das Escrituras. E é a pregação da palavra, de toda a palavra e somente a palavra. Há igrejas que pregam parte da palavra, há igrejas que pregam a palavra e algo mais. Nós não precisamos de mais nada. Prega a palavra, disse Paulo escrevendo a Timóteo. Insta, quer oportuno, quer não, repreende, corrige. Toda a palavra é inspirada por Deus e útil para ensinar, para corrigir, para repreender, para educar na justiça. Queridos, o que o discípulo precisa para um discipulado é necessário o ensino da palavra. Me tem chamado a atenção que as pessoas têm buscado igrejas reformadas, acima de tudo porque estão com fome, estão precisando da palavra. E é tudo que nós precisamos, a palavra do Senhor. É ela que nos dá o crescimento. Então, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem ordenado. Irmãos queridos, nós fomos comissionados por aquele que tem toda a autoridade. Nós fomos comissionados a fazermos discípulos de todas as nações. E então devemos ser instrumentos de Deus. E o id tem a ver com ir buscar aqueles que estão perdidos. Aliás, é assim que Deus age, não é? Deus vai em busca do perdido. Eu acho interessante nas parábolas que Jesus conta, quando alguns estavam escandalizados com Jesus, ele conta a parábola de um pastor que, tendo 100 ovelhas, ao fugir uma delas, ele deixa as 99 e vai em busca da ovelha perdida. Você sabe quem é o pastor, não sabe? É o próprio Deus. E a ovelha perdida? As ovelhas perdidas éramos nós, que fomos encontradas pelo nosso amado pastor. Jesus conta a história da mulher que tendo perdido uma dracma, uma moeda, ela vai em busca da moeda, ela varre a casa até encontrá-la. E ela se alegra, e ela vai festejar com as suas amigas. E Jesus conta a história de um pai que tinha 2 filhos. E o mais moço, você conhece bem a história certamente, ele quer a parte dos bens que lhe cabia na herança. Ele ofende o pai, ele desrespeita o pai. E ele recebe aquela parte, e o que ele faz? Ele vai para o mundo. Ele vai desfrutar do mundo, até que a coisa complica, até que vem a fome, até que ele perde tudo. E ele passa a cuidar de porcos. E eu não sei, meus irmãos, talvez por não sermos judeus, nós não tenhamos a ideia do que seja para um judeu ser cuidador, guardador de porcos. Mas era algo humilhante, terrível. E Jesus conta na parábola que ele desejava comer a comida que os porcos comiam, e nem isso lhe era permitido. Até que ele, caindo em si, e para mim essa ideia do arrependimento, que é dada por Deus, caindo em si,
Ele pensa assim: os empregados do meu pai estão melhor do que eu, vou voltar para a casa do pai. E vou dizer assim: pai, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, me trate como um dos seus empregados. E ele resolve voltar, e o texto diz, Jesus diz que levantando-se foi. E o que é maravilhoso, meus irmãos, Jesus conta que quando ele estava ainda ao longe, o pai avistando ao longe, o que o pai faz? Ele vai correndo ao encontro do filho. Ele o abraça, ele o beija. Ele diz: este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O pai se alegra, o pai põe sandália nos pés do filho. O filho não viveria como servo, como escravo. O pai coloca anel nos dedos. O pai trata como filho. Ele vai em busca do filho. E é interessante que Jesus não para a história por aí. Diz que o filho mais velho, ao voltar para casa, ouve o barulho, ouve as músicas, diz: o que está acontecendo aí? Ele pergunta para um dos empregados: o que está acontecendo? Então o empregado diz: o teu irmão que voltou para casa. Ah, meus irmãos, diz Jesus que ele fica indignado. E o que acontece? O mesmo pai que foi em busca do filho, ele sai para ir conversar com outro filho. Ele vai conversar com outro filho. Ele vai em busca do perdido, que estava perdido dentro da casa. Um estava perdido fora de casa. O outro estava perdido dentro de casa. Porque ele diz assim: ah, esse teu filho desperdiçou tudo, agora só dá uma festa, e eu que estou sempre te servindo. Ele achava que ele merecia, como os fariseus achavam. E Deus vai em busca de gente assim. De gente que acha que merece. E Deus quebra o orgulho e Deus salva. Irmãos, é isso que Deus faz, Ele vai em busca do perdido. E Ele deseja usar pessoas como nós, que fomos alcançados pela sua graça. Pessoas que foram buscadas por Ele, resgatadas por Ele, para buscar outras pessoas. O ide significa nós irmos em busca dos perdidos, de acordo com a autoridade de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, devemos fazer discípulos. Mas o texto termina ainda no verso de número 20, o final do verso de número 20 nos traz uma outra maravilhosa promessa. O mesmo Senhor que disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, vejam o que ele diz no final do verso 20: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esta, meus irmãos, é a esperança da missão. O Senhor Jesus, que nos comissionou, Ele não diz assim: vai e se vira, eu acredito em você, eu acho que você consegue, nada disso. Ele diz: eu vou estar com você. É assim, meus irmãos, o nosso Deus que vai em busca do perdido, Ele não nos manda nos virarmos. Ele não diz que nós podemos alguma coisa. É interessante que, se você se lembrar de Êxodo 3, Deus ouve o choro do seu povo, o clamor do seu povo que estava escravo no Egito, e Deus aparece para Moisés no meio de uma sarça que ardia e não se consumia. Aliás, esse é o símbolo da igreja presbiteriana do Brasil, né? A sarça. Tem gente que acha que é um repolho, aquilo lá não é repolho, é uma sarça. E Deus aparece para Moisés e diz assim: você vai até o Egito, eu vou libertar meu povo. Vocês lembram o que Moisés faz? Se você não lembra, abra lá em Êxodo 3. Êxodo 3, a partir do verso 10. Deus diz assim para Moisés: vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Que comissionamento é esse, hein? Bem, não poderia ser diferente. Moisés, sendo alguém fraco, sendo alguém limitado, ele responde, verso de número 11, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? De fato, ele estava certo, ele não era ninguém. É interessante, um autor bíblico chamado Charles Swindoll, né, o Chuck Swindoll, ele diz assim: Moisés passou os primeiros 40 anos da sua vida achando que era alguém. Ele passou no palácio no Egito. O segundo período de 40 anos, Moisés passou no deserto, entendendo que era um ninguém. Mas os últimos 40 anos da sua vida, ele aprendeu o que Deus pode fazer através de um ninguém. Ele diz para Deus: quem sou eu? Olhem bem a resposta de Deus no verso 12. Eu serei contigo. Eu serei contigo. Aí Moisés, parece que isso não foi suficiente. Olha o que ele diz para Deus no verso 13. Eis que quando eu
vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Aí Deus responde, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Quando você lê agora esse texto, você lembra de outro texto? Você lembra de Jesus dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra? Jesus disse, eu sou. Esse eu sou diz respeito a Jesus Cristo, que tem toda a autoridade. E aquele que diz assim, vá, faça discípulos. Vão e façam discípulos. O eu sou está enviando vocês. Mas parece que isso não foi suficiente, porque Moisés disse no verso de número... veja um pouco mais à frente, ele vai dizer, olha no capítulo 4, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Então Deus fala para ele pegar uma vara, e Deus mostra coisas maravilhosas ali para Moisés, dizendo, eu é que vou fazer toda a diferença ali. Mas é curioso, meus irmãos, porque Moisés diz no verso 10, ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Você já deu essa desculpa para Deus? Ah, eu tenho que pregar o evangelho, eu tenho que fazer discípulos. Eu não tenho jeito para isso não. Eu nem sei falar. Eu dei muitas vezes essa desculpa. Olha a resposta de Deus, o verso de número 11. Quem fez a boca do homem, ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego, não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Mas aí Moisés diz no verso 13, ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. É isso que você está respondendo para Deus agora? Senhor, envia quem o Senhor quiser enviar. Envia os pastores, envia os meus irmãos, menos a mim. Meus queridos, não devemos dar essa resposta para o Senhor. Sabe por quê? Porque, mais uma vez, não depende de nós. Nunca dependeu de Moisés. Aliás, Deus tratou o coração dele, Deus enviou ele foi mesmo. Você conhece a história, né? Você está acompanhando a novela lá da Record? Eu não assisti nenhum capítulo, nem sei, meus irmãos, como é que é, se essa novela é fiel, mas o fato é que Deus enviou Moisés. E foi Deus quem libertou o povo. Foi Deus quem enviou as pragas. Foi Deus quem abriu o mar vermelho. Foi Deus quem fez o povo passar com os pés a seco. Sabe, queridos, quando Jesus diz, eu estou com vocês, é isto aqui. Vocês podem ir, não porque vocês são bons, Moisés não era bom. Nem Josué, se você for um pouco à frente de Êxodo, quando você chegar em Josué, você vai ler Deus dizendo assim para Josué, o meu servo Moisés morreu. Agora eu vou usar a sua vida. Mas não temas, ser forte e corajoso. Não te espantes, porque eu sou contigo. Jesus está dizendo que Ele está conosco e Ele estará sempre. Esta é a esperança da missão. É Jesus quem nos comissiona, é Jesus quem nos fortalece, é Jesus que vai nos dar toda a condição para testemunharmos e é Jesus que vai fazer a obra. Nós somos apenas o quê? Instrumentos. Eu me lembro... Há muitos anos atrás, lendo um livro sobre evangelização, o autor contava a história de um homem que, soldado, muito ferido, foi quase que mortalmente ferido na batalha. Isso na Primeira Guerra Mundial. E ele estava então no alojamento de feridos ali, e sofrendo muito, e ele puxou assim um braço da enfermeira e disse assim, por favor, me dê alguma coisa para cessar o meu sofrimento. Eu não quero mais viver. A enfermeira disse, eu não posso fazer uma coisa dessa. Ele disse, e quem é que pode fazer? Me chama então o responsável, o médico. E aí o médico chegou, aquele soldado disse, por favor, doutor, faça cessar esse meu sofrimento. Eu não sirvo mais para nada, eu não presto mais para nada. Eu sou um soldado ferido, machucado, e eu não tenho serventia mais para nada. O médico disse, eu não posso fazer uma coisa dessa. O soldado então perguntou, quem é que pode dar essa autorização? Ele disse, só o rei. Então o soldado falou, bom, eu quero que vocês me façam um favor. Eu vou escrever uma carta pedindo ao rei autorização para morrer, para que vocês façam cessar esse meu sofrimento. Eu quero que vocês enviem essa carta para o rei. O médico disse, bom, isso eu posso fazer. Dito e feito, a carta foi enviada. Semanas depois chegou a resposta. E aquele soldado, ao abrir a carta, dizia assim, soldado, anime-se, o teu rei precisa de você.
E diz a história que aquele homem então se encheu de coragem e em poucas semanas ele se recuperou e ele voltou a servir ao seu país. Bom, irmãos, eu não posso dizer que Deus esteja dizendo coragem, eu preciso de você. Deus não precisa de nós. A verdade é que a missão vai ser feita. Conforme diz lá em Mateus 24, 14, o evangelho será pregado em toda a terra e então virá o fim. Mas conquanto, queridos, o nosso rei não precisa de nós, é interessante isso me chama a atenção. Deus, em sua soberania, ele resolveu usar pessoas como nós. Ele não precisa, mas ele quer. Ele deseja. E Jesus diz: toda autoridade me foi dada. Façam discípulos, batizando, ensinando. E lembrem-se, eu estou com vocês. Então, queridos, animados pelo fato de que é o Senhor quem tem toda a autoridade, encorajados pelo fato de que Ele nos ordena a fazermos discípulos de todas as nações, batizando no nome da Trindade, do Deus Todo-Poderoso, ensinando a guardar todas as coisas, lembrando que Ele está conosco sempre, sejamos instrumentos nas mãos dEle, preguemos a palavra, toda a palavra e somente a palavra, que esta igreja continue sendo uma igreja bíblica, uma igreja onde o Evangelho é pregado, onde as pessoas são conduzidas de acordo com a palavra, onde o aconselhamento é de acordo com as Escrituras, onde aprendemos a lidar com as coisas da nossa vida de acordo com a palavra. Tudo para a glória do nosso Deus. Que Deus muito abençoe a cada um de nós, lembrando como nós aprendemos ainda há pouco, eu não conhecia esta canção, e é muito interessante, falando do seu nome, da sua morte e vida, da graça e do perdão e do amor, que pagou toda a dívida. Espalhe essa notícia. Espalhe essa notícia. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.